E aí eu queria trazer aqui, que a gente não trouxe no segundo episódio, sobre áreas de força e áreas de crescimento. Que eu acho que isso tem tudo a ver com esse processo que eu vivi no TCG, Total. que você viveu no doutorado informal, que é esse processo de descoberta. O Yakov, ele escreveu esse livro, né? A gente mencionou um pouquinho no segundo episódio, Educação Democrática, o começo de uma história. E aí ele desenvolveu uma teoria, que eu acho belíssima. E não tem muitas, assim, do que eu conheço, pelo menos, nesse campo do aprendizado autodirigido, de entender de uma maneira empírica, né? Porque foi por meio da observação que ele fazia dos alunos que viviam isso, nessa escola livre que ele criou, e depois várias outras vieram, as escolas democráticas, e ele foi observando o que acontecia no processo de aprendizagem dessas crianças e adolescentes. E também, acho muito legal porque ele também adicionava as pessoas adultas, a equipe, até mesmo pais e mães, a comunidade da escola toda. Ele não fazia distinção etária, assim, todo mundo estava vivendo processos de aprendizagem. Olha. E a escola era, da maneira que eu li o texto dele, né? A escola era esse celeiro que apoiava todos esses processos acontecerem. E a base disso era essa teoria que ele criou, que ele chama de aprendizagem pluralista. Eu gosto Ele disso. dá um nome diferente. E aí ele vai posicionando conceitos dentro dessa teoria. 2 desses conceitos são esses que você falou, a área de crescimento e a área de força. Então é basicamente assim, ele vê o processo de aprendizado como uma espiral. A gente falou da espiral também em episódios anteriores. E aí, o ponto focal que a gente deveria ter sempre em mente na hora de aprender de maneira autodirigida, aprender pela descoberta, nesse processo vivo, é a área de crescimento. O que é a área de crescimento? É o local, entre aspas, onde você se vê com mais tesão de aprender. Área de crescimento. Área de crescimento. Ele usa esse termo, acho bem interessante ele usar crescimento, porque eu acho que é nesse lugar do tesão que ele enxerga que você mais se desenvolve. É onde você tem o seu máximo potencial de aprendizado. Você está conectado com esse tesão de aprender, com essa coisa que você está realmente interessado, onde está, sabe, pulsando seu olho para olhar para isso. Tá coçando. Então é isso que vai te dar o máximo potencial de você viver o aprendizado na máxima potência, né? Então isso é a área de crescimento. E aí essa é a motivação e você vai se conectando com ela. A área de crescimento, ela vai se modificando com o tempo. É uma coisa, é uma área moldável, assim. E aí, uma área de crescimento vai te mostrando outras que você ainda desconhecia. Você vai descobrindo. Você vai descobrindo outras coisas. Dentro do que eu entendo na minha teoria dos horizontes e territórios, você vai descobrindo outros territórios. Sim. Né? Seria o equivalente. Então você vai caminhando em relação a horizontes que tá te chamando nessa viagem. E aí você vai conhecendo territórios nessa viagem. Exato. Ele coloca tudo isso dentro do caldo da área de crescimento. E aí, eu acho essa contribuição dele genial. Ele também, junto com a área de crescimento, ele fala das áreas de força. A área de força é uma coisa que você faz, aprende que você faz, que é acima da média. Então, a gente pode entender como um talento que você tem. Uma habilidade, sabe fazer. Uma habilidade mais alta do que comparativamente outras pessoas. E isso é importante mencionar, né? A gente estava falando também no episódio anterior, não é verticalizado no sentido de você é mais inteligente que eu, você tem as áreas de força mais desenvolvidas. Não é nesse sentido de generalização. O Luiz vai ter áreas de força específicas que talvez você nem tenha consciência sobre ainda, que você nem se experimentou ainda, e que vão ser diferentes das minhas. Isso vale para qualquer pessoa, com qualquer QI, assim, não importa, entendeu? E aí a questão, a relação que ele traça entre a área de crescimento e a área de força é muito interessante, porque você vai direcionando o seu processo, buscando a sua área de crescimento atual, esse é o seu foco, e nesse processo você vai eventualmente tropeçando em áreas de força que você desconhecia. E é um processo vivo. Você também vai olhando para a área de força e você pode descobrir que você é acima da média das pessoas, porque você tem uma facilidade para se desenvolver em escrita. E você não sabia disso antes. Mas aí você estava na área de crescimento
procurando saber sobre literatura africana. E aí você começou a escrever nesse processo. Olha! E aí você mostrou seu texto para um amigo e falou, nossa, caralho, Foi reconhecido. você manda bem, hein, cara. Uhum. Descobriu uma área de força. Então é esse processo vivo, assim, de uma coisa alimentando a outra, e você vai desvendando mais sobre si, Aham. né, nesse processo. O que eu sou bom? O que as pessoas me reconhecem? Pelo que eu posso... Porque o que você se reconhece muitas vezes também é o que você pode mais contribuir com a Sim. sociedade, né, Sim. com a sua comunidade e tal. E quais são as coisas que me fascinam? Essas duas perguntas andam lado a lado. O que eu sou bom? O que eu O que sou me bom fascina? e o que me fascina.